estamos ao vivo, mais uma quarta-feira aqui na Rádio Eldorado, nessas lives que começaram já há tanto tempo. Oi, Otávio. Otávio vai poder fazer muitas perguntas portuguesas para o Zeca. Estou contando com você hoje como correspondente internacional. Olá, olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sempre entro na Rádio Eldorado antes para fazer a chamadinha, né? E hoje não estava conectando, foi uma loucura. Aí quando conectou, deu a hora de eu entrar aqui. Sejam bem-vindas, boa noite. Boa noite, esse é o quarto da minha filha. Essa é a hora do jantar, então eu fico aqui escondidinha. Porque nas primeiras lives ela participou de tudo. Então hoje... Aí eu achei esse lugar mais seguro. Ah, cá está, Zeca. Eu falei mais com o Zeca nesse período de pandemia já do que durante minha vida inteira. Brincadeira. Já tinha falado bastante. Conectando, aguardando. Esse é o momento que se fica nervosa, né? Um pouco. Porque tudo pode acontecer. Olá. Olá! Oi, E aí? tudo bem? Você viu que eu falei mais com você nesse período já do que minha vida inteira. Não é mentira. Ou pelo menos não é completamente mentira. Não é completamente mentira. E aí? Meu Como áudio tá bom? Estou aqui tá desenrolando ótimo. desenrolando o Não, essa é a caso. hora. Eu tô fechada no quarto da minha filha, porque ela tá jantando. Aí nas outras lives ela chorava, entrava no meio. Faz parte. Já virou linguagem. Já virou linguagem. Ô, Roberto, me diz se o Oi, meu áudio tá bom assim ou melhor assim. deixa eu ver. Alô, responde. Igual, Igual. indiferente. Então, Assim tá um ótimo. pouquinho Então, melhor. então vamos nessa. Vamos assim. Tá. Sempre tem alguém para dizer, o áudio está baixo, aumenta. Mas a gente vai Não, enquanto a regulando. voz não fica de robô, né? No meio. Eu Faz tava. parte. Outro dia eu li uma cantora falando que quando esse período passar, ela vai fazer um show que as pessoas vão ficar na primeira fileira falando assim: tá ruim, mais pra lá, a câmera não tá pegando não sei o quê. E, olha, eu acho que o público vai ficar influenciado pela coisa dos lives, das lives e tal, né? Acho que isso vai fazer alguma diferença na percepção do público. E para vocês? Vocês vão ficar influenciados também? Olha, eu não gosto de fazer live de música assim. Não. Não? Aqui e ali eu me divirto, sinto um pouco de prazer, eu fico muito tenso. Eu sempre acho que vai dar algum bug, alguma coisa. Assim. A gente fica muito à mercê da tecnologia, das conexões, né? Sim. dos orixás, da Internet. Macintosh, internet, Oxóssi, Macintosh, essas coisas. Aí eu acho tenso, porque no palco a gente já se acostumou, de certa maneira, a driblar as dificuldades que também acontecem, os acidentes, né? A voz some, dá um problema no retorno, etc. Mas você está ali, cara a cara com o público. Já aconteceu, por exemplo, algumas vezes, mas 3 vezes, de faltar luz. Uma vez foi no Sesc Vila Mariana, no lançamento de um disco, e uma vez que eu lembre também, acho que Fortaleza, e numa praia no sul, em Torres. No fim da tarde, assim, ainda estava claro, quase claro. Aí eu pedi para os músicos, ficou um tempão. Eu falei, cara, não vou ficar aqui de mãos abanando. Vamos pegar os instrumentos que tem som, violão, sanfona, leva um bongozinho, vamos ali para a beira do palco. E foi lindo. Até hoje lembro. Foram 10 minutos tocando músicas acústicas, o povo cantando e tal. Então, você tem mais como contornar, né? Aqui você fica rendido. É, mas alguém escreveu aqui. É igual a gente, Zeca. A gente também não gosta, mas é o que tem. Obrigado pelas lives. É o que tem para o momento. Eu sei disso. Pelo público e por nós, a gente faz. É bom, é melhor que nada, porque pelo menos está tocando, está se comunicando com as pessoas, né? Mas está longe de ser uma coisa assim, natural, prazerosa e tal. E
Você falou, eu vi uma live sua tão bonita até que eu até chorei aqui de casa. Achei muito bonita. E achei que você tava mexido também. Talvez você tenha me enganado, mas foi bem no comecinho ali do caos. Mas Uma que eu fiz é uma live beneficente para a rede de saúde pública lá do Maranhão. é, É, foi bem tocante aquilo lá, envolveu muita gente, amigos da Itália, do Uruguai, do Brasil, de vários lugares mandaram mensagens, músicos, né? Foi bem bonito, assim, e a gente conseguiu um super êxito nas doações lá nos donativos. eu tava pensando que o teatro, eu fico vendo artistas de teatro mais tensos com isso, mais tensos assim, tipo, live não é teatro, não dá para fazer, é um saco, não sei o quê. E vejo o pessoal da música mais fácil em se entregar a essa nova linguagem, que realmente, tipo, não é um show, mas pode ser outra coisa também, né? É, porque assim, não é de todo estranho ao repertório do artista da música essa coisa de tocar através de uma plataforma qualquer, né? Quer dizer, a gente já faz isso nos clipes, a gente faz isso em shows ao vivo, todo mundo já fazia, mesmo antes da quarentena, seus videozinhos em casa. Eu tenho uma série que eu faço aqui na cozinha, faz um tempo que eu não faço agora, porque me ocupei demais. Mas chama série Músicas que eu gosto de tocar na cozinha. Então eu vou, gravo ali na frente da geladeira, ponho lá a câmerazinha e faço, bem despretensioso assim, as pessoas adoram. E vários artistas, vários colegas fazem coisas semelhantes, né? Então não é um universo completamente estranho a gente. O que é estranho é só ter isso para fazer. Só ter Fazia... essa forma. Há quanto tempo você não ficava tanto tempo sem fazer show? Você já tinha ficado tanto tempo sem fazer show desde o começo da carreira? Não. E mais do que isso, quanto tempo você fica em casa sem viajar para outra cidade, né? Porque a nossa rotina é feita de viagem, de deslocamento, né? Nesse sentido, eu estou adorando, sabe? Não ter que viajar. Veja, adoro viajar, adoro ir ao encontro das pessoas e tocar para elas. A coisa em si da viagem eu nunca gostei. Não gosto de avião, não gosto de aeroporto. Vou e faço porque, né, tenho que fazer. Adoraria viver num país onde a gente pudesse viajar de carro, por exemplo. Eu ia adorar. Eu mesmo ia querer dirigir, sabe? Porque eu adoro estrada. Mas já não gosto de avião. Em Portugal, por exemplo, os artistas vão dirigindo, fazem sua própria turnê ali, seu circuito, seu itinerário e vão, entendeu? Aqui no Brasil é impraticável. Mas Sim. eu não tô, eu tô gostando disso, de estar em casa. Só gostaria de estar tocando também, né? Claro, não, e tem isso também. Você falou, as pessoas, o que acho que as pessoas não sabem é que quando vocês vão para algum lugar tocar, vocês vão e voltam, vocês mal dormem, né? Tipo, não é que vocês vivem o lugar, é uma coisa muito rápida, é muito frenético. É cada vez mais, né? No começo da carreira, a gente até tinha um pouco mais de conforto, porque as coisas estavam diferentes, a economia estava diferente, tudo estava diferente, né? Quando a gente começou, eu falo nos anos 90. Uma vez encontrei o Ney, Mato Grosso, num restaurante lá em João Pessoa, e conversamos e tal. No tempo que a gente ainda ficava 1, 2 dias na cidade, ele falou, cara, hoje é tão diferente. Quando eu comecei, a gente ficava 3, 4 dias, uma semana, 2 semanas, arranjava namorado, namorada na cidade, ficava às vezes um mês lá e tal. Hoje é impossível, né? Eu falei, é impossível. E de lá para cá piorou. Desse dia, desse papo com o Ney para hoje, piorou muito, porque por causa dos custos, tem que ser reduzidos. Então, às vezes, você chega de tarde, toca à noite e volta na primeira hora da manhã para baratear a produção e tal, né? E você tem meio que se adaptar. Já foi mais glamuroso. Ô, Zeca, mas você fala isso e é meio maluco isso, né? Porque pensando agora, quando eu comecei minha carreira, muita gente falava, a música brasileira, não existe mais música brasileira que nem existia antigamente, não sei o quê. Hoje eu vejo muita gente falando que não existe jornalismo musical que nem existia antigamente. E acho que é natural esse movimento obviamente, as coisas não existem como antigamente porque as coisas mudam. Você tem saudades de uma época ou porque você parece se adaptar bem?
Eu não sou muito de ficar assim, apesar de eu ter um pouquinho, a natureza um pouquinho nostálgica assim e tal, mas ela vai mais no sentido, em outro sentido, não de ficar lamentando assim um tempo que passou, um tempo que não volta mais. Eu não tenho muito isso, gosto de andar para frente. É mais nostálgico no sentido de eu gosto de preservar uns hábitos antigos, sabe? Como ouvir vinil, como ouvir música antiga, certas coisas, coleciono cassetes, coisas assim. Tem uns hábitos meio anacrônicos. É importante ser um pouco anacrônico. É de grande utilidade. Você falou que Mas, você. diga, desculpa. Não, pode ir. Não, fale. Não, eu ia falar que você falou que você é um pouco nostálgico. Eu ia falar por isso que você gravou um disco de canções portuguesas. Também, mas não só. Mas eu quis dizer assim que eu não sou nostálgico naquele sentido de como os anos 70 eram melhores. Eu até acho que eram mesmo. Muita coisa era melhor, mas muita coisa também é mais simples hoje. É mais um jovem hoje, ele tem muito mais oportunidades assim, tanto culturais como de outra ordem, do que há 20, 30 anos atrás. Talvez por isso essa geração seja tão perdida, né? A geração dos meus filhos e tal, que está na casa dos 20 anos, porque tem muita oferta, muita oportunidade, muita escolha. A gente não tinha muita escolha. É violão que tem aqui para aprender. Vamos lá, vamos aprender violão. Quero aprender um instrumento. Não tinha 30 instrumentos para aprender. Não tinha tudo disponível, fácil no YouTube, na internet, no Google. A gente ia comprar revistinha de violão e guitarra na banca, que vinha tudo errado. E mesmo assim você ficava amarradão e ia com a sua intuição tentando deduzir o que era o certo, em que lugar daquela frase que caía aquele acorde, porque não vinha. Então, assim, era tudo mais difícil, né? Isso torna as coisas um pouco mais românticas, assim, no sentido de as pessoas têm que ter alguma paixão para poder Sim. chegar em algum lugar, ter um norte, assim, né? Mas eu acho que a vida hoje é muito mais simples, muito mais complicada. Quando eu penso no, sei lá, nos meus avós, bisavós, ali, Sim. né? Pô, se eu Mesmo, fui uma... imagina uma pandemia antigamente, né? A gente não teria as 1000 lives que a gente tem, porque a gente não poderia odiar uma live. Não poderia, não poderia. Eu imagino a própria epidemia da gripe espanhola 100 anos atrás e tal. Que loucura que devia ser aquilo. O cara ter que ficar em casa, sem os confortos que a gente tem hoje na nossa vida contemporânea, né? Uma vez eu fui naquele Museu da Imigração, que é um museu, eu fui por um trabalho de colégio da minha filha, que é um museu que tem lá no Bresser. Muito interessante. E e tem uma sala com os apetrechos dos imigrantes, né? Cara, as malas eram do tamanho de uma mesa assim de jantar, sabe? As malas imensas. E eu fico imaginando aquelas pessoas chegando, uma viagem longa, exaustiva, carregando aquilo. Claro, devia ter carregador e tal, mas em algum momento as próprias pessoas carregavam. Meus avós, por exemplo, que vieram da Síria há 100 anos atrás, mais de 100 anos, carregando aquelas coisas, sem saber onde iam chegar, era preciso ter muita coragem. Hoje está tudo traçado, você é localizado pelo celular, você nunca fica perdido, você nunca fica isolado. Quer dizer, talvez por isso também essas novas angústias estejam surgindo na Sim, vida das pessoas, né? sim, para o bem e para o mal, tudo isso, né? Realmente, isso de acharem a gente toda hora é muito maluco, né? Eu vivi um tempo em que não se achava ainda. É estressante. Eu não consigo todo dia, mas eu sugiro às pessoas que fiquem assim um turno do dia, se possível, amanhã. Deixa para pegar lá pelas 11, meio-dia, dá um descansozinho. Eu não consigo isso todo dia. Estou falando de próprio. Mas eu acho que é uma coisa para a gente tentar, sabe? Porque abre canais para outras percepções, outras sensibilidades também, né? Sim. É, Bom, voltando à nostalgia e às canções portuguesas, foi por isso, não? Olha, não, só acho que eu deixei uma coisa sem resposta, a coisa do jornalismo musical. O jornal está nos estertores, né? Quem compra jornal, quem assina jornal, é quem ama muito o hábito de ler no papel e tal. Mas o jornal hoje é de notícia requintada, na véspera já está publicado em todos os portais e tal. Sim, Então, não acho que o jornalismo musical exatamente tenha acabado. Ele se
Ele mudou. Ele mudou de lugar, ele agora é um jornalismo de internet, né? Praticado na internet. E que também, talvez qualquer pessoa esteja a priori autorizada a escrever, mesmo uma pessoa que não tem um lastro. A gente sabia que eram os caras que escreviam nos jornais, gostando ou não deles, aceitando ou não as críticas que eles faziam, eram caras com alguma história, com estofo, né, que tinha um tempo ali de jornalismo, um tempo de janela. E eu mesmo, no começo de carreira, fui muito massacrado por alguns jornalistas que eram mais conservadores e achavam que o meu trabalho era meio diluição e tal, e tal. Mas eu perdoo todos eles. Está tudo certo, eles estavam fazendo o trabalho deles. Então, hoje, o que acontece é uma certa, como eu direi, ficou meio promíscuo, assim. O cara se coloca no lugar de fazer resenha de literatura ou sei lá, de blues, de Sim, reggae, e você não sabe se ele tem autoridade intelectual para isso, né? sim. Mas o disco português nem é uma busca de nostalgia, porque é justamente um tributo à música portuguesa mais moderna, né? A gente tem aquela coisa idealizada de Portugal, e isso é muito verdade, existe Os mesmo em portugueses Portugal. são assim. São saudosos, são marítimos, tem aquela coisa assim, saudosa, são sentimentais, são sim. Por isso também que a gente é assim, né? Se a gente fosse colonizado pelos espanhóis, talvez a gente fosse argentino, Sim, né? total. Eu prefiro ser brasileiro, embora adore os argentinos. Então, é isso que nos formou assim e que é muito particular. E existe mesmo esse sentimento, existe na literatura, existe na música. Mas o que eu busquei foi justamente homenagear uma produção que é mais, eu sempre falo, que é uma produção equivalente, digamos assim, à MPB brasileira, né? Uma música pós Amália Rodrigues, já nos anos 60 ali, de uma música já de transformação, de beber nas fontes da tradição, mas já de buscando também outras informações naquela década, o mundo inteiro, inclusive culturalmente, estava né, em transformação, em convulsão e tal. Então, esse é o. Então, nem tudo é melancólico, nem tudo é triste lá no disco, pelo contrário. Eu estava. Agora, direito, duas respostas. A do jornalismo musical é maluco isso, porque eu acho é, que ele fica mais assim, mas o mundo todo é mais assim, né? Tipo, não é só o jornalismo. Acho que o jornalismo, a música, tudo. Eu acho que A, o, eu acho que a informação em geral, né? o A excesso de informação em geral. possibilidades faz com que tudo fique mais aberto. O que é bom e o que é ruim, os dois lados também. O Sim, bom é sim. que tem muita gente que jamais escreveria no jornal tal e que nunca seria lido e que passa a ser lido e que tem coisas a agregar. E o ruim é que tem muita gente que não escreveria porque não deveria escrever e que vai escrever. Enfim, a mesma coisa. É. Hoje, o grande desafio em tudo que você lê é saber se é falso ou verdadeiro. Essa é a grande desafio do jornalismo e de quem consome o jornalismo. Puxa, isso aqui é verdade isso? Eu devo acreditar? É crível? É confiável essa informação? Né? Que em outros tempos já existia também. Só que havia um estofo, uma coisa, um jornal, era uma entidade respeitável, mas também devia cometer suas mentirazinhas, suas difamações, suas calúnias, né? Sim, mas talvez ninguém soubesse na Mas época. ninguém soubesse. Alguém sabia, mas não tinha como espalhar também a notícia. Talvez fosse isso. Exatamente. Ô Zé, que você já pretendia gravar esse disco antes de tudo isso acontecer? Ele já estava rolando e você lançou ele nesse período ou não? Como foi? Ele foi finalizado antes da pandemia. Tudo que eu fiz depois foi uns pequenos vocais que eu ainda gravei aqui no meu estúdio, na minha casa, e aí todo o trabalho de mixagem foi feito online. Né? Hoje, graças à tecnologia, a gente pode. É como se estivesse na mesma sala, você ouve em tempo real que o cara está mixando lá no estúdio. Quem mixou foi o Alexandre Fontanetti, que também gravou todo o trabalho. Então, ele estava super envolvido, era um quinto Beatle assim, da nossa banda, então foi muito fácil e fluente o processo.
Aí eu só dava aqueles palpites, né? Sobe aqui, baixa ali, acho que esse timbre, pá, aquilo, ele ia, consertava, mandava de novo. E assim a gente foi. Mas ele estava já concluído. E você pensa em fazer mais? Porque eu imagino que tenha ficado muita música de fora desse projeto. Então, é o que eu tenho E falado, você gosta né? de 2 discos, né? Eu até gosto, mas eu até gosto. Eu ouvi muita música. Se bobear, eu ouvi aí umas 400, 500 músicas assim para fazer esse disco, né? Você não pode resumir o cancioneiro de um país, mesmo que seja um país pequeno, como Portugal, mas um país antigo, histórico, com muita história, com muita música, em 11 músicas, né? Impossível. Nem que fosse duplo, 22, 23, não daria. Então, assim, um recorte que eu tenho falado nas entrevistas que eu tenho dado para lá, é um recorte afetivo de um artista, um único artista brasileiro e tal. Que venham outros, que outras pessoas façam os seus também. Acho que é inédito assim de um artista brasileiro dedicar um trabalho inteiro, um álbum inteiro à música portuguesa de várias gerações, né? Não me recordo assim, puxei na memória e pesquisei, mas não achei nada. E pelo menos aqui no Brasil, talvez algum artista brasileiro lá em Portugal já tenha feito, né? E acho que é importante para mim foi uma delícia fazer, mas acho também que tem uma importância de aproximar mais, aproximar o público brasileiro da música portuguesa, né? Acho que isso pode ser interessante. É um valor agregado, porque eu não fiz por isso, não fiz com esse espírito de missão, assim, vou fazer essa ponte e tal. Até porque essa ponte tem sido feita, vários artistas de lá têm circulado por aqui, Antônio Zambujo, Carminho, dessa nova geração, que cantam com menos acento e tal, estão vindo muito aqui, colaborando com artistas brasileiros e tal, né? Mas eu fiquei apaixonado a partir do momento que eu conheci, me aprofundei nessa produção mais contemporânea e fiquei apaixonado e falei, poxa, um dia eu vou querer fazer esse projeto há uns 15 anos. Eu venho elaborando ele há um bom tempo, né? E foi E você difícil acha, chegar nessa síntese de 11 músicas, você mas tinha acha que... a música brasileira e a música portuguesa, onde elas se encontram e onde elas se separam? Você consegue achar isso? Olha, elas são muito diferentes, né? Embora tenham ali elementos de interseção, né? Por exemplo, a música africana, na música brasileira, ela é fundamental. E na música portuguesa, ela é meio... Ela não é totalmente incorporada, não é totalmente deglutida assim, pela música portuguesa. Um ou outro compositor faz uma alusão àquilo, especialmente tem uns casos como o Fausto, que é um compositor essencial de lá, que acho até que nasceu em Angola ou passou a infância em Angola, então fez um trabalho todo dedicado a isso, mas não é uma coisa assim corrente, que esses elementos estão em toda a música portuguesa, como estão em toda a música brasileira, né? Isso aí é um traço bem que distingue uma da outra. E essa profusão de ritmos e gêneros, né, que a própria mistura étnica provocou aqui no Brasil, isso daí eu acho que é um caso único. Eu não vejo semelhança. Assim. Fala-se que a música dos Estados Unidos e a música cubana ou africana são tão... Mas não tem a abrangência que a brasileira tem. A música cubana é riquíssima, mas ela é limitada. É numericamente limitada. Aqui ela é ilimitada. Se você for num estado como Maranhão, que é o meu estado, tem 50 ritmos diferentes catalogados que o Brasil não conhece. Se for em Roraima, tem outros. Se for no Piauí, tem outras coisas. Então, assim, é um país muito grande, né? E muito rico, assim, né? O caldeirão cultural brasileiro. Então, nesse sentido, acho que não tem paralelo. Agora, a música portuguesa tem uma herança assim da música medieval que eu acho muito forte, eu acho muito bonito. O fado é uma coisa realmente impressionante. Eu não gravei fado porque não era a proposta desse disco, mas eu adoro fado. Sim, é Acho, lindo. acho um troço lindo. E ao vivo, então, é imbatível, né? Quando a gente puder sair daqui de algum momento de novo e ir para Portugal. Vai ser bom. E várias outras coisas, porque aí também tem o rock, que começa a nascer nos anos 80.
tem uma faceta de blues lá que é muito rica. Nos anos 90 começa a ter, a partir do Pedro Abrunhosa e outros caras, um flerte com soul, com funk, com hip hop. Aí nos anos 90 já tem umas bandas que misturam muitas referências, como Ornatos Violeta, que eu gravei no disco, Clã, que ficou de fora, mas é uma banda também que opera umas misturas muito interessantes. E agora a Nova Cena. Tem uns amigos lá dizendo assim, poxa, mas você não gravou nada da Nova Cena. Eu falei, gente, não cabia. Só que calma, quem sabe eu faça aí o volume 2. Não é que eu desconheça, eu conheço algumas coisas que estão sendo feitas, artistas interessantes têm surgido. Mas eu queria mesmo era começar do começo, sabe? Sim. Contemplar essa geração, alguns artistas que são contemporâneos do Milton, do Chico e tal. Tem uma pergunta aqui da Tereza CLM, ela está falando, você percebe alguma sintonia e semelhança entre o Líricas e o Alemar, e o Canções da Alemar? O Líricas é um disco meio tristonho, assim. Zeca, Talvez. você acha quase todos tristonho. Vou contar para as pessoas. A gente gravou o Essenciais, que é um podcast que eu faço para Deezer, e eu estava lá, esses dias todos eu fiquei te editando. Eu falei, e você acha quase todos tristonho até o momento. Aí você coloca umas coisas para alegrar, mas você sempre acha tristonho. Eu acho que a minha música é um pouquinho triste. Talvez por isso ela agrade também as pessoas, porque, como diz um amigo meu, a tristeza sempre vendeu mais do que a alegria. Eu não acho que é verdade, não, porque tá aí a Axé Music que desmente esse meu amigo. Não, eu acho que os discos são um pouco um flash assim, de um momento. Né? Eu já fiz discos mais alegres, mais vibrantes, por exemplo. Vou Embolar, acho um disco super colorido, tropical. Eu estava naquele momento ali querendo, buscando aquilo. Aí depois vem o Líricas, que já é um mergulho, uma coisa mais introspectiva. Nesse sentido, qualquer busca de linguagem ali que flerte com a melancolia, com a tristeza, com a saudade, com esse espírito saudoso que está em muitas músicas, né? Tende a parecer português, porque a alma lusitana nos inspira isso, né? Esses sentimentos. A Lu me escreveu, o Coração do Homem Bomba também é mega alegre. Muito alegre, era um baile o show, era um Sei. bailão, assim. Então, né, eu estou seguindo à risca o conselho do mestre Vinícius, é melhor ser alegre que ser triste. É o que temos nesse momento. É o que temos. Ô Zeca, bem no começo desse período louco todo que a gente está vivendo, eu fiz uma live com o Guilherme Arantes e ele falou, eu não estou conseguindo fazer nada, não consigo compor, tá uma droga, tudo que eu fizer vai sair uma tristeza horrorosa. Mas aí depois de um mês eu vi ele escrevendo, tipo, eu tô num período muito, tô compondo muito, não sei o que. Eu falei, nossa, olha que mudança em um mês, né? E você é um cara que tá compondo muito, que eu soube nesse período. Esse fantasma da seca é um fantasma que ronda todo o criador, né? No caso do compositor, tem uns ciclos mesmo, assim, que eu percebo. E eu já vi várias pessoas, caras imensos, falando, poxa, passei uns anos sem conseguir compor nada, uns meses sem conseguir compor, achei que nunca mais, que ia perder o jeito, a embocadura, né? Mas acho que não perde, não. É como andar de bicicleta, você não esquece nunca. Mas tem uns períodos de seca. Ou porque também você ocupa aquele mesmo lugar do cérebro que deveria, ou do coração, né, que deveria estar devotado a fazer canções, você se ocupa às vezes com outro trabalho, um trabalho que às vezes é mais físico, é mais transpirante que inspirante, né? Uhum. E aí você meio que deixa de lado. Mas é isso, lá, tempos depois o Guilherme, né, que você falou, que é um craque Uhum. também, já achou o seu jeito. Às vezes a gente fica meio com medo. Eu estou compondo bastante, estou compondo com coisas com Chico César, que eu não compunha há séculos, com Fausto Nilo, que é um parceiro querido, com a Zélia, a gente recuperou uma parceria, Zélia Duncan, que estava meio adormecida. E aí recebo coisas, estou em curso aí com uma parceria com o Paulinho Boca de Cantor, que eu adoro. A gente já fez ele e a Zélia, um samba chamado Eugênio, que a gente cantava nos shows. E aí vou conquistando também parceiros novos. Tenho feito coisas com o Vinícius Cantuária, que também é um compositor incrível, que eu admiro. O Flávio Venturini, a gente fez uma logo no começo
da quarentena. São situações novas também que essa quarentena acaba criando, assim, aproxima, encoraja as pessoas, sabe que está todo mundo na mesma situação, encoraja as pessoas a fazerem contato, vencer uma timidez. Pô, como é que é? Vamos fazer uma música aí e tal. Pô, manda uma letra. E isso é legal também, né? E é sempre essas parcerias recentes, vocês fazem tipo via WhatsApp. Não tem mais aquele glamour do bar que a gente imagina vocês compondo de madrugada. Bom, bar agora não tem, mas do Zoom, sei lá. Ou na casa, né? Ah, no Zoom acho que seria, eu nunca experimentei. Eu acho. É, eu acho que é aquela coisa, nada substitui a experiência física, sensorial. Isso daí, talvez daqui a um tempo a gente não possa mais dizer isso, mas por hora eu acho que dá para afirmar que Uhum. não se pode substituir isso daí. O prazer de compor junto, bebendo um vinho, um café, uma cerveja, uma água, um refrigerante e trocando ali, isso não. Mas também são formas que a tecnologia acaba permitindo, né? Por exemplo, com o Chico, que a gente está compondo muito intensamente, eu mando um rabisco, ele caneta de lá, faz uma segunda parte e me manda. Eu falo, vamos mudar isso aqui, pá, mando. 10 mensagens depois, a música está praticamente pronta. Não é em tempo real, não é ao vivo, mas é quase. Porque pá, vai, pá, liga, bicho, aquela ideia lá, vamos mudar aquilo lá, não gostei não, tá? Aí o cara negocia, não, isso aqui eu não quero ceder, esse verso é muito bom. Você tem que ter intimidade para compor com uma pessoa, Ah, porque é difícil, né? Falar, tipo, oh, isso aqui, cara, né? Com novos parceiros, né? Você tem que criar esse espaço de poder falar, né? eu acho muito íntimo, porque eu acho um ato muito íntimo de compor, porque é isso, você tem que ficar feliz, o outro tem que ficar feliz, e para isso acontecer, você tem que se sentir à vontade de dizer, cara, tá tudo legal, mas aquela resolução ali não tá muito boa. Se o cara fosse melindrar, eu já tive casos assim de compor com amigos, parceiros que se melindram. Você tem que. O Fausto Nilo, de que eu já falei, ele tem uma tese muito interessante. Ele fala assim, cara, quando você compõe parceria, uma terceira coisa. Nem é uma música sua, nem é uma música do outro, é uma música dos dois. Então cria um terceiro universo, um mundo em que os universos criativos de vocês se misturam, se intersectam ali e tal, e pá, vocês têm uma coisa nova. Mas se o cara fica muito cheio de dedos, não quero que mexa, você tem que ser desprendido nessa hora, despojado, generoso, aceitar a ideia do outro como uma ideia, uma solução melhor do que a sua, essas coisas, né? Então Já teve implica. algum artista, tipo, que você curte muito, mas que não deu certo de jeito nenhum? Não vou citar nomes, mas já teve, Tá. sim, já teve. O cara ficar muito arraigado com a sua ideia, sabe? E aí a coisa não anda, né? Foi só uma música e tchau. E o Chico, você e o Chico, vocês se conhecem há muito tempo, né? O Chico te salvou aqui no amplificador, em sei lá que ano que foi aquilo Ah, já. sim, sim. Mas vocês são amigos há um tempão. Isso facilita a parceria ou pode ser que também você tenha amigos, artistas que não rolam? Olha, eu e o Chico, na verdade, as pessoas falam da gente, sempre meio nos associam assim, né? Mas como parceiros e tal, colegas de uma época, de uma geração, mas a gente nunca compôs muito. É muito pouca coisa. Não tem uma obra-prima nossa de parceria, sabe? São canções. Ainda, agora vocês fizeram mais de 20. Agora eu espero que tenha. Tô Mas querendo veja, essa obra-prima agora. mas veja, tem coisas assim, músicas festivas, geralmente que a gente fazia em meio a uma festa mesmo, um almoço, né, no apartamento lá que a gente dividiu. Então, Pedra de Responsa, Mandela, Dança do Papangu, são músicas meio festivas. É, não tem uma música assim, uau, super essencial no nosso repertório que seja feita a quatro mãos. Por razões óbvias, porque ele faz letra e música, eu faço letra e música, a gente é, aspas, tá? Para não soar pretensioso, autossuficiente nesse sentido. Então, assim, não há uma necessidade de ter o outro. Quando a gente vai buscar o outro, é por uma busca de prazer, de uma aventura estética, de compor diferente. Eu sei fazer letra, mas quando eu componho sobre a letra de um parceiro, eu quero me contagiar, me contaminar com aquilo ali, com a poética do outro.
ou com o talento melódico do outro parceiro e tal. Então, nunca fizemos muitas músicas. Aí agora, por algum acaso, eu mandei uma ideia, ele mandou outra. Quando a gente viu, tinha umas 18 músicas em construção. Nem todas são boas, às vezes são surtos, assim, pá! E vai, né? Tanto que a gente nem leva adiante. Mas já tem aí umas 12 bem sólidas, assim, que daria até para quem sabe gravar, entendeu? Isso talvez só pudesse ter sido causado por uma situação esdrúxula como essa que a gente está vivendo, entendeu? Por quê? Porque ele compõe o tempo todo, eu componho pra caramba, ele compõe pra caramba, não havia necessidade. Então, a quarentena gerou aí uma necessidade assim de associar, tá? Se associar ao outro, vamos experimentar. Eu poderia fazer sozinho, mas vou dar para o Zeca aqui para ver o que ele faz, vou dar para o Chico para ver se ele desenvolve melhor, entendeu? Como eu te falei antes, um certo despojamento que você tem que ter na hora de compor. É como casamento, né? Tem que ceder daqui, ceder daquela, como qualquer relação amorosa. É como casamento em pandemia. Que é uma nova categoria, né? Nova categoria. O pessoal aqui tá indo contra você e falando que Pedra de Responsa é uma obra-prima, sim. Tá bom, tá bom. Obrigado. Você topa. É melhor que os outros falem, né? Oi? É melhor que os outros sempre melhor que os outros falem. Claro. Mas é engraçado isso. Eu gravei, eu fiz um outro programa com o Chico e ele falou muito de você durante o programa inteiro, até te citando e citando músicas suas como coisas que ele gostaria de fazer. Então eu acho que. O que ele falou? Não, ele ficou falando, ele falou de telegrama, ele falou de várias coisas, mas eu achei que vocês estão num momento, vocês estão bem conectados, além da comida que você leva para ele, né? Tá bom. Interesseiro. Interesseiro. É só por isso, né, Zeca? Só por isso. Você cozinha, Zeca, bem? Cozinho, razoavelmente bem. E o Chico, cozinha bem? Ele lava a louça. Agora parece que ele está aprendendo, assim. No ano passado ele me chamou para ir numa audição lá do disco dele e tal, um petit comité, e ele mesmo tinha feito um frango bem gostoso, assim. Mas na época que a gente morou junto, ele só comia. Quanto tempo vocês moraram juntos? 2 anos. Que foi logo quando você chegou em São Paulo. 2 anos depois de eu chegar em São Paulo. E o Chico já estava aqui há quanto tempo? Ele já estava bem... O Chico já estava uns 5 anos antes de mim aqui, pelo menos. Ele veio bem mais cedo. Outra coisa que eu acho que colaborava para que a gente não compusesse em parceria é que cada um tinha um projeto artístico que queria botar em curso, né? Queria trazer a cena. Então, naquele momento, talvez fosse confuso a gente se associar, virar meio que uma dupla, se parecer uma dupla, né? Uhum. Não tinha porquê. Então, cada um estava buscando a sua... Agora que a gente já é veterano, que a gente já está em outro lugar, também é mais simples, mais natural até que a gente esteja nesse momento de parceria. Eu tenho muito respeito pelo Chico, pelo trabalho dele. Um cara que me influenciou muito, assim... E sei que eu a ele também, de certa maneira, porque eu vinha de um tempo de muita solidão, assim, sabe? De falta de diálogo estético no lugar onde eu estava vivendo e tal. Então, quando eu cheguei aqui, um amigo logo nos apresentou, o Celso, poeta, falou, cara, vocês têm tudo a ver. Eu acho a gente água e vinho, nós somos diferentíssimos. Diferentíssimos. Mas tem ali uma coisa qualquer que cria uma complementaridade, assim, não sei qual que é, entendeu? Não sei, tem um mistério. Eu acho musicalmente, poeticamente, pessoalmente, a gente é muito diferente. Temos posturas muito diferentes, modos de vida muito diferentes. Mas tem um respeito mútuo, assim, uma reverência, e a gente se contagiou quando a gente se conheceu. Eu estava mais inclinado ao rock, as coisas, estava negando um pouco a música brasileira, o Chico me trouxe um pouco desse amor, né? Pô, cara, o que a gente faz é música brasileira. E eu acho que eu trouxe algumas pulgas na orelha dele também. Alguém que entrou agora perguntou que Chico que a gente está falando. A gente está falando do Chico César. Chico César. Tem uma... Você falou isso, né? De artistas em começo de carreira e cada um firmando a sua. E agora que nós já somos artistas veteranos.
E tem uma fase da vida que é uma fase longa, eu acho, em que a carreira parece é frágil ainda, né? Acho que tem uma Sim. coisa e de repente você tem certeza, não sei o que acontece, que você tem certeza que mesmo errando você vai continuar fazendo o que você faz, né? Quando que esse momento chega para você, que você saca que você é o Zé Cabaleiro e que você vai ser independente de erros e acertos, sabe? Em que momento em que disco você acha que isso se firmou? Isso aí demora, é um processo longo, né? Porque, primeiro que ninguém consegue ser unanimidade, ninguém agrada a todo mundo, ainda bem. A unanimidade é um pouco tediosa mesmo. Não é burra, como disse o Nelson Rodrigues, aquilo era só uma frase de efeito. Nem toda unanimidade é burra, mas é uma unanimidade é tediosa, no mínimo é tediosa. Todo mundo achando a mesma coisa, é bom discordar. Então, isso demora. Eu acho que é o tempo da construção da obra, sabe? Quando você pode chamar de obra aquilo sem parecer pretensioso, presunçoso, arrogante e tal. Eu tenho mais de, sei lá, 15 discos autorais, 20 e tantos outros discos que eu produzi, é uma obra. Você pode não gostar, não me respeitar como tal, mas eu tenho uma obra, entendeu? O Chico tem uma obra. Então, eu acho que é uma coisa de tempo mesmo, de tempo físico, tempo cronológico. Tem que... E aí chega uma hora que você não precisa mais. Você não precisa, às vezes, no início de carreira, você se deixa um pouco contaminar por isso. Faz uns discos meio dirigidos a um certo Sim. público, ou querendo tapar algum buraco, sanar alguma coisa, alguma falha na sua discografia e tal. E chega uma hora, como eu estou agora, por exemplo, nesse momento, em que você fica mais afim de se agradar. Eu faço para mim. Então, se eu gostar, suponho que outras pessoas gostarão, porque vai estar cheio de verdade, né? Sim. É um trabalho honesto, sincero. Ali botei meu coração, minha alma ali naquilo. Então, mas para o compositor chegar nesse lugar aí pleno, demora. Isso é engraçado, eu acho que no começo da carreira também é um pouco assim, né? Você faz também um pouco, no começo, assim, digo bem no começo, quando você está começando, talvez antes de uma coisa comercial, mas quando você está começando, a gente faz pra gente também, né, as coisas. E A aí gente, fa... para de fazer, talvez, não sei se para é, ou diminui, enfim, vai graduando e aí de repente volta. a gente faz para a gente, mas ali no começo acho que tem uma preocupação, assim, um olho no peixe, um olho no gato, sabe? Um olho no que é honesto em você verdadeiro, o que é oportuno para o momento do mercado. Eu não posso falar pelo Chico, mas assim, eu era muito desprovido de ambição assim no começo de tudo, de uau, vou ter uma carreira. Acho que o Chico era mais convicto disso. Chico é um menino prodígio, né? Começou muito cedo. Eu já comecei um pouquinho mais tarde, adolescente e tal. Talvez novo ainda para os parâmetros normais, mas então não tinha assim, essa super ambição nem convicção de que, uau, eu acho que eu tenho um lugar aí, um público grande vai me consumir. Agora, eu era apaixonado por aquilo que eu fazia, eu gostava muito do que eu fazia, eu sabia que eu fazia com verdade, com intensidade, que eu era não pesquisador no sentido técnico, acadêmico da coisa, mas eu era curioso, o tempo todo curioso por tudo que dizia a respeito à música, abria os discos, lia encarte, queria saber o nome de todo mundo, do cafezinho ao letrista, entendeu? E isso acaba te aproximando, te deixando muito legítimo assim no fazer música, Uhum. né? Mas é muito difícil, porque você tem também que ganhar mercado. Se eu não tivesse êxito, né, ou Chico nos primeiros discos, a gente não teria direito a fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Então tem ali um certo malabarismo que você tem que fazer no início, que é de fazer uma música coerente, honesta, verdadeira, mas que tenha também um potencial de mercado. É o nosso lugar, não é o lugar do Ginga, não é o lugar de um monte de artistas, de outras Sim. pessoas e tal, mas eu acho que é o nosso lugar, sabe? Tem uma pergunta aqui muito maravilhosa que acho que eu nunca faria, mas lendo de outra pessoa me faz mais corajosa. Mas eu acho uma ótima pergunta porque eu acho que não atrapalhou. Mas Giva Petro, Zeca, polarização política já atrapalhou alguma parceria sua?
Acho que Já, não, porque ele já. já. Você complica o Fagner. Mas, por exemplo, quando eu fiz o primeiro trabalho com Fagner, era um outro momento Sim, político no sim, sim, Brasil, sim, político, sim. social e tal. Isso foi lá no início dos anos 2000, 2002, que a gente fez o disco. Agora, no início do ano, eu descobri aqui nas minhas escavações arqueológicas, antes mesmo da pandemia, foi no final do ano, um CD gravado pelos meus técnicos de som na época, Vitor e Claudinei, de um show em Brasília, que era uma performance maravilhosa. Está em todas as plataformas aí, desde março. E aí a gente intensificou o nosso convívio. Eu adoro o Fagner e vou ter sempre ele num lugar muito... Faça Sim. ele o que fizer, porque essas coisas estão acima mesmo, né? De tudo, de postura ideológica, de tudo. Mas o convívio já foi um pouco mais difícil, já tinha uma provocação de lado a lado. Eu não investia muito nisso, mas assim via que ele nem é muito convicto, para te falar a verdade. Ele é mais um provocador. Sempre foi um cara que gostou de provocar, de chegar na festa e estragar um pouco a festa. A personalidade dele é essa. Mas eu adoro o cara, por tudo que ele já me deu, me legou como artista, né, ao longo dos anos. Eu era um garoto de 13, 14 anos ouvindo aqueles discos dos anos 70 do Fagner. Beleza, Quem Viver Chorará, Sim. uh, E ele é Ave, um no... cara, Ave Noturna. um cara muito importante para a música brasileira e que realmente ele para mim assim nem conheço, mas vendo de longe, ele é um cara que te respeita muito e gosta Muito, muito do teu trabalho, né? Porque fazer muito. essa turnê, fazer disco, enfim, acho que é uma coisa. Tem muita gente aqui falando que é uma pena a postura política do Fagner, não sei o quê, mas é maluco isso, é muito difícil, né? Um dia, uma coisa assim, mas um dia fazia tempo que eu não tocava Fagner no rádio. Toquei e recebi muitas mensagens falando você não deve tocar. Mas tem muita gente, né? Enfim, essa é uma questão muito profunda da arte, né? Separar a arte do artista, se a gente deve ou não separar, enfim, nem quero entrar nesse âmbito porque a gente não vai conseguir resolver no pouco tempo que temos, mas é difícil essa questão. É difícil e complexo quando a gente vê artistas que a gente admira tomando um rumo assim, que às vezes nega a própria trajetória dele, né? É, Nega, desfaz da própria trajetória dele, a gente fica um pouco decepcionado. Mas as coisas mudam também, as coisas passam. Eu tenho o Fagner em grande conta, um grande amigo, como se fosse um irmão mais velho, assim. E ele é um grande cara, é um cara bom, é um cara generoso com os amigos, tem uma fundação social para crianças lá, é um cara. Então, assim, não é um cara, não é branco no preto, preto no branco, é um cara complexo, cheio de contradições, como todo ser humano. Então não dá para também carimbar no cara assim, né, taxar uma coisa de vilão e tal, porque ele tem qualidades incríveis, para além do grande músico e artista que ele foi e é, né? Então a sim. gente se respeita assim, mantém quando ele manda uma piadinha, eu mando uma cacetada, e a gente vai se respeitando na diferença. Um Mas, cara por exemplo, uma turnê hoje, com ele ia ser seria difícil. impraticável, iria dividir as plateias, talvez pudesse causar algum tipo Sim. Sim, e de pensando no público, pensando em tudo, né? em Não na tudo. relação de vocês, né? Podia ser tenso. E sim, É. sim, no público. Podia ser tenso. Então, assim, a gente vai ficar adiado, não vai ser para logo isso daí. Quem que alguém escreveu aqui? O cara falou, acho que tem limite tudo. É, por exemplo, a Fagner eu escuto, o Traje a Rigor não. É difícil, é difícil, é difícil. Então você vai ser você que fez esse comentário sabe dividir as coisas, está dividindo o que é política do que. Enfim. Acho que estamos chegando ao fim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Zeca, você tem algum próximo projeto já pensado, já armado, criado? Na verdade, eu tenho dois discos em curso já, né, no prelo. Tem um disco de samba que eu fiz. Eu comecei a fazer ele há 7 anos atrás. Assim, um dia eu chamei o Suami Júnior, músico, produtor, falei: Suami, quero fazer um disco de samba, mas bem samba bem tradicional mesmo, né, com regional, sete cordas, cavaquinho.
sem maiores inovações. Fazer um disco emulando aquele sentimento do samba, uma coisa Nelson Cavaquinho, assim, que está no nosso inconsciente e tal. E aí, num dia, a gente gravou, juntou uma banda da pesada, gravamos quase ao vivo 5 músicas, e o disco ficou no hiato aí de 5 anos sem fazer nada, 6 anos. Aí, ano passado, eu retomei, gravei mais uma bateria de 7 músicas. Então, esse disco está praticamente pronto. Estão faltando vozes minhas e vocais que eu quero gravar no Rio com os vocalistas profissionais de samba, assim, né? O pessoal que grava com o Martinho, com o Zeca e tudo. Só estou esperando essa loucura aí acabar para a gente finalizar. Não sei quando lanço. E tem um que eu estou fazendo que eu chamo de Bregas Psicodélicos, que é um projeto mais divertido, assim, que eu estou fazendo com o Érico Teobaldo, produtor amigo. Faz também uns 8 anos que a gente está. Eu mexo, as letras, algumas já dataram, eu vou mexendo na letra, vou mudando, atualizando, sabe? E uma hora a gente vai lançar isso também. É bem divertido, porque é brega, brega mesmo, de inferninho, assim, mas com guitarras ardidas, com um clima meio anos 70, assim, psicodélico, ruidoso e tal. Mas eu estou aberto o tempo todo, né, a novos projetos. Assim. Outro dia, conversando com o Chico, falei, cara, a gente falou, será que a gente não grava aí durante a quarentena e faz um dia? Você tem um estúdio, eu tenho um estúdio, os músicos nossos todos têm uma estação profissional em casa. A gente está em curso aí, tá em negociação, vamos ver. Eu tô achando, do jeito que as coisas andam, primeiro que eu tô achando que a gente vai ficar nessa mais bastante tempo. Eu E acho também. segundo, e vocês dois tá pintando essa bola aí. Seria divertido, seria histórico no sentido, histórico com minúscula, né? No sentido de que é um disco todo composto e gravado no período de quarentena. Seria um retrato aí desse nosso tempo, né? Vamos ver. Sim. Depende da gente se driblar os compromissos pessoais para fazer. Alguém escreveu aqui, Zeca, você dorme? Total, gente. Pelo amor de Deus, como é que trabalho. Eu estou com muita olheira, é isso? Não. Zeca, obrigada. Hoje eu durmo, mas já tive muita dificuldade para dormir, muita insônia. E nessas insônias eu compus muitas das músicas que vocês cantam hoje aí, foram compostas em noites de insônia. Olha lá, tá vendo? É melhor que não durme, então. Fica aí com insônia. Obrigado a todos. Eu estou aqui sem óculos, não está dando para ver, é muito pequenininho. Tá todo mundo falando aqui, te elogiando. Ó, mão da porra que fala. Maravilhoso. Você é muito simpático. Obrigado. Vai. Obrigado a todos aí, todos e todas que passaram por aqui. Foi um prazer imenso essa prosa. Passa rápido, né? Quando a gente Passa rápido, Zé. Semana que vem, então, eu vou armar mais uma. Tá bom. Até o fim da quarentena, você já sabe, você já responde antes de eu perguntar. Tá bom, perfeito. Sempre Beijo. bom. Prazer, querido. Valeu. Beijão.